Paz do Senhor, amados irmãos, eu me chamo Evandro Teixeira, eu sou pastor auxiliar na congregação Monte Sião, bairro do Bengui, na cidade de Belém do Pará. Nós estaremos dando início nessa oportunidade a mais uma pré-aula da nossa EBD inovadora. Desde já eu quero convidar você para que a gente possa iniciar esta pré-aula orando ao Senhor. Amado Deus, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos meditando na Tua Palavra. Teu Espírito possa nos dar entendimento, iluminar nossa mente, para que possamos absorver, Jesus, essas verdades espirituais e aplicar no nosso dia a dia, contribuindo para uma boa aula com os nossos alunos, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós estaremos estudando a lição de número 12 da nossa revista, Jeremias e Lamentações, nas mãos do oleiro. A nossa penúltima aula, o estudo de número 12, que tem como assunto da lição Lamentações 3, 21 a 66, trazendo à memória o que dá esperança. O texto áureo diz da seguinte maneira: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações, capítulo 3, verso 21. A leitura bíblica com todos encontra-se lá no capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do verso 1 até o 40. E a verdade prática diz da seguinte maneira: a esperança se renova quando trazemos à memória a fidelidade do Senhor. Desde já quero convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar, comentar com os seus amigos. É muito importante para que outras pessoas possam também estar tendo acesso a esse conteúdo, esse material, que é muito importante para as nossas escolas bíblicas dominical. Nós temos aprendido ao longo dessas aulas, desses capítulos, que o livro de Lamentações de Jeremias é um livro estritamente poético. Ele tem a sua característica literária como poesia, e é um livro que hoje em dia ainda é lido muito nos feriados judaicos, nas festas judaicas. O livro de Lamentações é lido, eles comemoram, eles fazem essa leitura geralmente relembrando a destruição dos muros, a destruição da cidade de Jerusalém, primeiro pelos babilônios e depois, em seguida, pelos romanos, em 70 depois de Cristo. Então, até hoje, em alguns feriados nacionais, eles fazem menção, eles recitam esse livro poético, trazendo a lembrança, a destruição dos muros de Jerusalém, que aconteceram duas vezes. Primeiro em 586, mediante Nabucodonosor, Império Babilônico, e depois também destruição da cidade, 70 depois de Cristo, pelo general Tito, pelo general romano Tito. Então, esse livro de característica literária, como poesia, ele é muito ainda lido pelos judeus ainda hoje. É interessante aqui, o comentarista diz, no início, na nossa introdução, que esse livro, esse capítulo em especial, ele é o ponto alto da esperança. Mediante a tudo aquilo que o povo de Israel, que a nação de Judá está enfrentando diante da destruição da cidade de Jerusalém, diante da derrubada dos muros, diante do exílio de grande parte da população, esse é o ponto alto da esperança. A esperança, ela, como o comentarista fala aqui, ela é uma resistência espiritual. E é interessante que, como o comentarista diz aqui, que ele recusa em deixar que a dor fale mais alto que a fidelidade ao Senhor. Mediante a tudo aquilo que o profeta vê, mediante tudo aquilo que o profeta começa a observar, e a tristeza de uma cidade destruída, a fidelidade ao Senhor, ela é muito importante. A esperança, ele é o ponto alto dessa esperança. E a recusa, como ele diz aqui, de deixar que a dor fale mais alto que a fidelidade do Senhor, é o que move o profeta a pegar a sua pena e começar a escrever esses poemas maravilhosos que servem hoje para edificar também a nossa vida espiritual. Então, no primeiro ponto, quero trazer a memória. Depois de um extenso lamento, repleto de imagens de sofrimento, Jeremias nos surpreende com uma virada espiritual. No primeiro subponto,
do lamento à esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, diz da seguinte maneira: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Do lamento à esperança, né? O que a gente pode observar é que, a partir desse versículo, capítulo 3, no versículo 21, há uma virada, há uma mudança no clímax daquilo que o profeta está transmitindo para os seus leitores. Do capítulo 3, do versículo 21 para trás, no início do livro, para frente, melhor dizendo, a gente pode observar que só são versos que trazem tristeza. Todos os versos trazem tragédia, um clímax de total desolação, de total aparentemente falta de esperança. Mas a partir do capítulo 3, do versículo 21, o clímax se muda. O profeta começa a demonstrar essa esperança gerada na fidelidade do Senhor, na misericórdia do Senhor, como a gente pode observar mais para frente. A partir do verso 21, a gente tem uma guinada nessa mudança de pensamento. Aqui a gente vê até o capítulo 3, versículo 20, o mergulho nas aflições. Mas a partir do verso 21, o sofrimento ele é visto sobre uma outra ótica. Então, é isso que o profeta Jeremias quer passar, né? A esperança num Deus que é imutável, num Deus que é fiel, num Deus que é misericordioso, tá? Este versículo inteiro representa o ponto de virada, não apenas no capítulo, mas em todo o livro. Até aqui, Lamentações é um mergulho na aflição. É interessante que como o comentarista diz aqui, essa esperança, ela persiste como aquela que é descrita lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 19. Temos essa esperança como âncora da alma, segura e firme. Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Então, esse momento tem uma virada de chave. Repito, no início é só lamentações, só tristeza, mas aqui ele muda a forma de visão, o sofrimento, como eu já falei anteriormente, ele toma uma outra ótica e ele sai do lamento à esperança. A esperança é aquela convicção, aquela certeza de que as coisas podem mudar, de que as coisas podem dar certo. Talvez muitos dos que estão assistindo esse vídeo, e posteriormente outros que estarão nas nossas classes no domingo, talvez estejam chegando nas nossas classes com um pensamento de derrota, de fracasso, de tristeza, e essa aula, esse livro, escrito há milhares de anos atrás, esse verso, escrito há muitos anos atrás, pode causar um efeito de esperança, trazer um efeito de esperança na vida daqueles que estão desesperançosos. A visão que Jeremias tem de uma cidade destruída, de um império, como foi nos dias de Davi, totalmente de joelhos, a esperança que parece que deixou de existir de uma hora para outra, ela toma uma nova direção. Agora, a esperança dá lugar à desesperança. É como o autor aos Hebreus escreveu, né? Essa esperança ela mantém segura e firme a nossa vida, como uma âncora mantém seguro um navio. Uma outra tradução, uma tradução mais atual, traz o verso dessa seguinte maneira: que nós possamos refletir nesse momento da vida do profeta Jeremias, no livro das Lamentações, nessa mudança de prisma, nessa mudança de visão a partir do verso 21. No segundo subponto, uma escolha em meio à dor. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é interessante nessa tradução é essa expressão, quero. Quero trazer à memória. É um presente do indicativo. Aqui a gente vê uma ação no momento da fala. O profeta está agindo no momento em que ele está falando. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. O comentarista diz aqui que o profeta ele revela uma maturidade espiritual. Aqui a gente vê o profeta Jeremias amadurecendo espiritualmente, como bem coloca o comentarista. Mediante a tudo que parece que não tem mais jeito, mediante a tanta tragédia, mediante a situação precária de uma cidade que teve os seus ricos, os seus nobres sendo levados cativos,
mediante a uma situação de ver os pobres, na sua maioria, terem sido deixados na cidade destruída, mediante a fome, mediante aos moços e as virgens sendo assassinados a fio da espada, mediante a mães tendo que sacrificar os seus próprios filhos para poder saciar sua fome, aparentemente parece que não tem mais jeito. Mas o profeta, ele escolhe essa mudança em meio à dor. Eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Aqui a gente vê o poder do ser humano de decidir alguma coisa. Deus nos deu esse livre-arbítrio, Deus nos deu essa condição de fazer escolhas boas, escolhas morais, sermos responsabilizados pela nossa escolha. Né? Aqui a gente vê o poder de decidir, o poder de agir. E como o comentarista bem coloca aqui, essa escolha que o profeta faz, ela é um marco espiritual. Uma mudança, um desenvolvimento na vida espiritual da vida de Jeremias, um marco espiritual. A esperança, ela não é gerada por circunstâncias externas, mas sim por uma reflexão interna. Essa esperança que Jeremias está falando, ela não nasce, ela não é gerada das circunstâncias externas, até porque externamente não tem nada que possa trazer esperança, mas sim por uma reflexão interior, por uma reflexão interna dentro de cada um de nós. A gente vai lembrar as palavras do salmista lá no Salmo 42, no versículo 11, quando o salmista diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista também demonstrou essa esperança. O salmista também fez uma escolha em meio a um momento de dor, de escolher trazer à memória, como Jeremias fala aqui, aquilo que pode trazer esperança. Que a palavra de Deus, que a meditação na lei santa do Senhor, que essa aula do domingo, ela possa, você, professor, tem essa responsabilidade de ser esse elemento, esse canal de transmissão de uma palavra que vai trazer esperança, que vai trazer soluções para a vida dos nossos alunos. Muitos alunos estão indo ali para estudar a palavra de Deus, mas esse estudo, essa meditação da palavra de Deus, ela precisa ter um significado. Ela precisa ter uma ação prática, ela precisa ter, como a gente tem sempre no início das nossas aulas, uma verdade prática a ser executada. Verdade prática, a esperança se renova quando trazemos à memória a fidelidade do nosso Senhor. No terceiro subponto, o papel da memória espiritual. Capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, versículo 21, a parte A, que diz assim, ó: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias sabe que a memória é poderosa. Ele não se entrega a lembranças amargas, nem a nostalgia paralisante. Ele escolhe lembrar do que pode gerar esperança. Aqui a gente pode observar que o profeta, ele fez antes, no verso 19, alguns pedidos a Deus. Ele diz assim, no capítulo 3, verso 19, olha: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Na oração de Jeremias, ele pede a Deus que Deus lembre. Até redundante, é claro que Deus lembra, mas ele enfatiza isso expressando seus sentimentos. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. E aí, em seguida, no verso 20, o próprio profeta diz que ele lembra muito bem. Verso 20, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Essas são duas expressões interessantes que antecedem o verso 21. O pedido do profeta a Deus, que se lembre da aflição dele, e em seguida a sua afirmação que ele lembra de tudo aquilo que ele está passando, de tudo aquilo que ele está vivendo. E no verso 21, ele tem essa tomada de decisão. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A memória, ela leva à esperança. Por quê? Porque o profeta vai trazer à sua mente aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que está proposto diante dos seus filhos, mediante a sua palavra. O bem, a vida
em detrimento do mal, em detrimento daquilo que não agrada ao Senhor. E essa memória que o profeta está trazendo à sua mente, que pode trazer esperança, que vai trazer esperança à sua vida, ela está baseada em duas situações: nas misericórdias do Senhor e na fidelidade do Senhor. Olha o que o verso 22 diz. Ele diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Verso 23, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, o papel da memória espiritual aqui, a gente pode ver que se baseia nas memórias que levam, que trazem à mente do profeta aquilo que Deus é, misericordioso, aquilo que Deus é, um Deus que é fiel, independente das circunstâncias. Que nós possamos ter esse entendimento, que nós possamos sempre usar da nostalgia, não somente como uma lembrança do passado, uma lembrança boa do passado, que ficou lá, que paralisou lá e que não tem nenhum benefício para nos trazer no dia de hoje. Não, que nós possamos lembrar das coisas do passado, trazer à memória aquilo que a gente viveu no passado e que pode trazer crescimento espiritual para as nossas vidas hoje, que pode trazer boas lembranças, boas recordações, esperança de quem o Senhor é, daquilo que Ele pode fazer por nós e daquilo que a gente pode fazer, a tomada de decisão na nossa vida, que talvez pode mudar toda a situação da nossa existência, daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está sofrendo. Que nós possamos lembrar disso nessa aula, nesse domingo. Segundo ponto, as misericórdias do Senhor, capítulo 3, verso 22 até o verso 23. Aqui Jeremias alcança o ponto mais alto da fé em meio ao vale. Ele declara a razão pela qual o povo ainda existe. A existência do povo, mesmo diante das iniquidades que aquele povo cometia, mesmo diante da situação difícil, de tempos difíceis, se baseia apenas em uma situação, as misericórdias do Senhor. Porque a gente olha a parte histórica, o pano de fundo histórico do livro das Lamentações de Jeremias, a gente vê os nobres de joelhos no cativeiro. A gente vê o povo pobre deixado numa cidade destruída. A gente vê uma cidade com fome. Alguns historiadores dizem até que as mães devoravam os filhos, passando por momentos de fome. Então a gente vê tempos difíceis, uma cidade, uma nação que precisaria de muito para poder se reerguer novamente. E as misericórdias do Senhor, elas são a resposta para que esse povo ainda existisse, mesmo diante da situação do momento difícil em que eles viviam. E aqui a gente vai no primeiro subponto ver. Subponto 1, são a causa de não sermos consumidos. Capítulo 3, verso 22, que diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aqui o comentarista diz assim, ó: Jeremias não nega o juízo, mas reconhece que ele foi limitado pela misericórdia. Ou seja, o processo de destruição poderia ter sido maior, mais profundo, poderia ter sido total. E Jeremias reconhece isso, que o juízo não foi limitado pela misericórdia do Senhor. Aqui a palavra consumidos no original hebraico, ela fala de finalizado, algo que foi finalizado, algo que foi acabado, algo que foi totalmente destruído, aniquilado. Isso é o significado da palavra ser consumido. E é interessante que esse versículo ele fala das misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A repetição da palavra misericórdia nesse texto, ela não é por acaso. Embora no português tenha sido traduzido 2 vezes por misericórdias, mas no original ela tem são duas palavras diferentes. Na primeira menção, as misericórdias do Senhor, o original hebraico ali é Hakan, que, como o comentarista colocou aqui, significa ventre. Esse é o primeiro significado do original da palavra misericórdias, ventre. Aí a gente tem uma aplicação metafórica, mesmo no hebraico, que fala do útero materno. É por isso que o comentarista coloca aqui, ventre materno, sugerindo um amor
protetor, um amor visceral, um amor incondicional. Então, essa palavra Racan, misericórdias, fala disso, de ventre, de útero materno, do amor maternal, do amor protetor, do amor incondicional, como de uma mãe, o amor de Deus, um amor incondicional. Mas a segunda vez que a palavra misericórdia é repetida, ela diz assim, porque as suas misericórdias não têm fim. Aí o autor colocou kesed, que significa bondade. A segunda tradução de misericórdias é bondade, ou seja, um atributo de Deus. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é bondoso. E é por esse amor maternal, por esse amor visceral, por esse amor incondicional, por esse amor protetor, pela sua bondade é que a nação ela não foi totalmente aniquilada, não foi totalmente destruída. A gente olha, quando a gente vê a manifestação da bondade, do amor de Deus no Novo Testamento, a gente vê essa condição de Deus, essa forma de Deus nos tratar através da graça e da misericórdia. A graça é a gente receber um presente que a gente não merece receber. A misericórdia é a gente não receber um castigo que merecemos receber. E a gente pode ver isso claramente lá em Romanos capítulo 6, no verso 23, quando o texto diz que o salário do pecado é a morte. Hoje nós, só nesse dia de hoje, nós todos já pecamos e merecíamos por conta disso sermos mortos, assassinados por Deus, aniquilados, porque todos nós pecamos. O salário do pecado é a morte. A gente merecia morrer, mas a gente deixa de merecer justamente, a gente deixa de receber esse castigo fatal justamente pela graça. Porque o verso também diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, hoje a gente vive esses dois lados da bondade de Deus, essa bondade de Deus como uma moeda de dois lados. Ela é graça, ela é misericórdia. O Senhor nos dá aquilo que a gente não merece, e o Senhor não permite que aconteça aquilo que a gente merece receber. Essa é uma visão interessante desse conceito de misericórdia, da misericórdia de Deus que o profeta está falando aqui no livro das Lamentações, e que foi muito bem mais trabalhado, muito bem mais explicado, muito mais revelado ao povo da nova aliança através do apóstolo Paulo, por exemplo. No segundo subponto, elas renovam-se a cada manhã. Capítulo 3, verso 22, a parte A, que diz da seguinte maneira: renovam-se cada manhã. As misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã, tá? Os judeus, geralmente, oravam 3 vezes por dia. Mas isso antes do cativeiro, isso não era algo sistematizado pela religiosidade judaica. Não, alguns heróis da fé eram homens de oração, os heróis da fé eram homens de oração, e alguns oravam sistematicamente 3 vezes ao dia. Você vê Davi lá no Salmo 55, no verso 17, ele reclamando a Deus, queixando-se dos seus inimigos, ele diz que ele vai orar de manhã, ao meio-dia e à noite, falando isso ao Senhor. A gente vê Daniel lá no capítulo 6, verso 6, quando a palavra de Deus diz que ele orava 3 vezes ao dia. Então, isso fazia parte do costume de alguns dos heróis da fé orar 3 vezes por dia. A gente vê Abraão lá orando ao Senhor, e quando os anjos foram para destruir Sodoma, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 19, que Abraão se levantou de manhã, ainda de madrugada, e olhou para a cidade de Sodoma totalmente destruída. Então os judeus tinham esse costume de orar. Depois do cativeiro, eles passaram a sistematizar essa liturgia de oração 3 vezes ao dia, pela parte da manhã, como eles chamam, a Shacharit, à tarde, a Mishar, e à noite, a Arvit. Depois do cativeiro, eles sistematizaram essa liturgia das orações do dia, tá? E a imagem, como o comentarista fala aqui, a imagem da manhã, ela remete ao recomeço, ao ciclo diário que Deus sustenta, tá? Elas renovam-se a cada manhã. A gente lembra lá de Abraão, quando ele olha para Sodoma destruída, todos mortos ali, mas o seu sobrinho
ele escapou com vida daquela destruição. Ou seja, o ciclo de Deus, o ciclo diário de Deus, ele é que nos sustenta. Todos os dias tem o sol sobre a nossa cabeça, todos os dias no final a chuva cai todos os dias sobre todos os homens. Então, isso remete-se à misericórdia de Deus, que ela é muito bem especificada através desse verso aqui, mediante a palavra que o profeta ele tenta demonstrar isso, através do ciclo diário da nossa existência. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. A gente lembra lá no Êxodo, o comentarista até faz essa observação aqui, né? Assim como o maná no deserto era concedido diariamente, isso lá em Êxodo, capítulo 16, por exemplo, o Senhor sustentava o seu povo todas as manhãs, o maná estava ali para que o povo pudesse recolher. Aquilo era um sinal da misericórdia, da fidelidade de Deus, que todas as manhãs ali estava à disposição do povo, né? O amor, a bondade de Deus, eles são diários e não dependem de nós. Isso faz parte da natureza de Deus, de quem Deus é no seu íntimo, né? As suas misericórdias, todos os dias estão disponíveis para o ser humano. A gente pode observar lá no Salmo 30, no verso 5, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Que nós possamos explorar bem essa parte da revista também, para trazer essa esperança, através da palavra de Deus, para que pessoas que possam chegar na nossa classe sem esperança nenhuma, possam observar a palavra de Deus e ver que todos os dias, ao acordar, há sempre uma nova esperança de que haja mudança na nossa vida, naquilo que não está funcionando bem, naquilo que não está indo bem, naquilo que aparentemente é fracasso, é derrota, é morte. Todos os dias, ao acordar, a gente tem a esperança da existência desse Deus bondoso, fiel e maravilhoso, que está sempre apto a nos ajudar, se a gente se colocar na disposição da sua palavra, das suas ordens, do seu querer. No terceiro subponto, grande é a tua fidelidade. Capítulo 3, versículo 23, a parte B. Grande é a tua fidelidade, tá? Jeremias encerra essa sessão exaltando a fidelidade divina como fundamento de toda confiança. A palavra grande não é decorativa, ela expressa profundidade, consistência e majestade, tá? A fidelidade divina como fundamento de toda confiança do profeta. Ali a fidelidade de Deus, ela traz essa esperança do profeta Jeremias. A fidelidade do Senhor, ela anima o fundamento da confiança que Jeremias tem de que tudo pode mudar ainda para a nação de Israel, de que tudo pode mudar para a nação de Judá, de que ali não é o fim, de que o Senhor pode fazer uma diferença, uma mudança muito grande. Assim precisa ser a mentalidade de cada um de nós. Assim precisa acontecer nas nossas vidas, diante de problemas de enfermidade, diante de problemas econômicos, diante de problemas políticos. A gente precisa entender que Deus não perdeu o controle de nada, de que o Senhor é fiel e que a sua fidelidade, ela é a certeza de que nós teremos vitória segundo a sua palavra. Aqui o adjetivo grande, como o comentarista diz aqui, ele é um adjetivo que transmite essa profundidade, essa consistência, essa majestade. Deus, ele não é aquele que vai te abandonar, que Deus não vai mudar de ideia de repente, se você se manter fiel a ele, se você se manter seguindo aquilo que Ele determinou para a tua vida, se a gente se manter obediente à sua palavra. Deus, ele não vai mudar de ideia de repente e nos abandonar, não. O nosso Deus, ele é fiel, mesmo até quando a gente é infiel. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, ó, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. A sua fidelidade, ela é grande. O nosso Deus, ele é imenso, ele é grande, ele é imensurável. E a sua fidelidade também é. Se nós permanecermos, até se nós formos, como Paulo fala aqui, ele não pode negar-se a si mesmo. Mesmo se a gente for fiel, infiel, ele continua sendo fiel.
João falou sobre isso também na sua epístola, 1 de João, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá? Jeremias, entre os escombros, não deposita sua esperança em estratégias humanas ou em restauração imediata, mas no caráter imutável de Deus. Os políticos eles mudam de pensamento, de ideia, primeiro na primeira aliança, na primeira convenção partidária, mas o nosso Deus não, ele continua com seu caráter imutável, fiel, nele a gente pode confiar. Terceiro ponto, a minha porção é o Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do verso 24 até o verso 27. Tá? O comentarista diz aqui, a esperança que nasceu na memória e foi fortalecida pela misericórdia, agora amadurece em uma entrega serena. Né? Nesse trecho, Jeremias confessa a sua confiança pessoal no Senhor. Tá? O Senhor, ele é a minha porção. Primeiro subponto, o Senhor é a minha porção. Capítulo 3, verso 24, o livro de Lamentações de Jeremias diz assim, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aqui nós encontramos uma das declarações mais íntimas e corajosas da fé bíblica. Jeremias, ele não se apoia em melhorias externas, mas afirma, a minha porção é o Senhor. Essa linguagem, como o comentarista coloca aqui, ela evoca a distribuição da herança em Israel, quando os levitas não receberam terras, mas o próprio Deus como herança. Números capítulo 18, versículo 20. Aqui o profeta Jeremias, ele usa essa linguagem bem própria da sua época. Afinal de contas, ele era um levita também, ele era um sacerdote, e havia a lei da divisão da terra desde a época de Moisés, lá em Números 18, 20, a gente vê a divisão da terra, e os levitas eles não receberam terras, né? Eles receberam algumas cidades em algumas tribos, no território de algumas tribos, mas eles não receberam terras em si, e eles deveriam ser sustentados pelas outras 11 tribos. Então, o que é que o profeta está querendo dizer com isso aqui? Que o Senhor é tudo que ele tem, o Senhor é a herança dele, né? E aqui a gente, comentarista, ele expressa muito bem isso de uma forma bem interessante, quando ele diz assim, Deus não apenas provê, ele é a provisão. Esse pensamento é bem interessante. Muitas das vezes a gente recorre para Deus porque a gente quer alguma coisa, porque a gente precisa de alguma coisa, não entendendo que Deus é tudo aquilo que a gente precisa. Né? Deus não apenas provê, ele é a provisão. Tá? Agora, o que é interessante é que ele é a provisão, e por isso o profeta escolhe esperar. Essa espera, ela não é passiva, mas um repouso ativo na soberania divina. Interessante isso aqui, né? Essa espera no Senhor, o Senhor é a minha porção. Aqui a gente vê Isaías no capítulo 40, o comentarista coloca aqui, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Baseado nisso, essa espera aqui no Senhor, ela não é uma espera passiva, acomodada. Não é porque o Senhor vai me prometeu alguns benefícios que eu vou agora me deitar e esperar as bênçãos do Senhor sem precisar também continuar sendo fiel. Essa espera, ela se baseia no conhecimento de Deus. Tá? Isaías, do capítulo 40, versículo 31, diz assim, os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então o Senhor, ele é a esperança, o Senhor é a porção do profeta Jeremias, mesmo em tempos tão difíceis, que nós possamos aplicar isso também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós precisamos das coisas, nós temos os nossos planos, nós temos os nossos sonhos, e o Senhor, ele não quer em nenhum momento anular nossa vida pessoal, mas o que a gente precisa entender é que o reino de Deus, a sua justiça, ele precisa estar em primeiro lugar. O Senhor, ele precisa ser a nossa herança, a nossa porção, o que é mais importante na nossa vida. E todas as outras coisas, elas com certeza, elas vão nos ser
acrescentadas. Segundo subponto, bom é o Senhor para quem espera. Capítulo 3, versículo 25, quando a palavra de Deus diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Jeremias agora ensina, com autoridade espiritual, que a bondade do Senhor se revela aos que o buscam. Deus, ele não é apenas bom em essência, mas se mostra bom na experiência dos que confiam. Então, é interessante esse ponto aqui, que Deus não é essencialmente bom no seu íntimo, não. Ele demonstra essa bondade na vida diária, na experiência prática de quem confia no Senhor, de quem depende de Deus, de quem procura no Senhor o seu tudo, a sua herança, a sua porção, tudo que há na sua vida. Então, é interessante que o profeta Jeremias, ele confia no Senhor como aquele que é o tudo na sua vida. Então, as circunstâncias ali, em volta de tudo aquilo que está acontecendo, de tudo aquilo que ele está vendo ali, não é a fé no Senhor, a esperança que Jeremias tem, não se baseia em tudo aquilo que ele está vendo ali acontecer, em toda a destruição, em toda a lástima, em todo o caos que está acontecendo em Jerusalém. Não, mas no Senhor. Então o Jeremias vai procurar viver isso da melhor forma possível. A gente pode olhar para os Salmos também, o salmista lá no capítulo 40, Salmo 40, verso 1, quando ele diz assim: olha, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa espera é uma espera ativa, tá? O profeta está falando, bom é o Senhor para quem espera. O salmista está dizendo, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas não é por causa disso, e o comentarista toca nesse ponto, que a gente vai esperar de forma passiva. Não, essa espera ativa, ela também está baseada na busca do conhecimento de Deus. Uma das formas de esperar no Senhor, sem ter uma espera passiva, é justamente esta busca pelo conhecimento de Deus. É isso que o comentarista está dizendo aqui, olha, não é apenas crer, buscar, esperar no Senhor, não é apenas orar, não, é entregar-se e desejar conhecer mais, mesmo em meio ao caos. É a gente buscar conhecer o Deus que a gente serve, é a gente buscar ter o conhecimento mais profundo a cada dia daquele que nos criou, daquele que nos salvou. Essa é uma ótima forma de esperar no Senhor de forma ativa, buscar a Deus. Orar é muito bom, orar é maravilhoso, mas eu preciso orar, eu preciso buscar conhecer mais a Deus, através de um relacionamento mais íntimo, mais pessoal. Você lembra de Jó? Lá no capítulo 42 do seu livro, no verso 5, quando ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E Jó fala isso lá no capítulo 42, mediante a tudo que ele já viveu com Deus, e mediante até aquela parte lá no capítulo 1, quando o próprio Deus dá testemunho de Jó, que tinha toda essa intimidade, essa comunhão com Deus, a ponto do próprio Deus dar o testemunho do patriarca Jó, e no final do seu livro, depois de tudo que ele viveu e depois da revelação do Senhor a ele disse assim: olha, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Então, isso é importante para as nossas vidas. O Senhor, ele é a minha porção, tá? Ele é bom para quem espera nele, e eu preciso esperar no Senhor. Eu espero com paciência no Senhor, mas essa espera, ela não é uma espera passiva, ela é uma espera ativa. E como eu devo esperar no Senhor de forma ativa? Conhecendo, buscando mais conhecer o Senhor. Eu tenho certeza absoluta que Jeremias saiu de todo esse processo que ele viveu, conhecendo mais e mais o seu Deus, tendo mais intimidade, mais conhecimento de Deus através do relacionamento mais íntimo e pessoal com o seu Criador. Então isso também serve para mim, serve para você, porque hoje em dia não é mais Jeremias, mas é Evandro, é João, é Francisco, é Pedro, é Paulo, mas o Deus continua sendo o mesmo, ele não mudou. Terceiro subponto, é bom suportar o jugo na mocidade. Capítulo 3, versículo 27,
quando o profeta Jeremias diz assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Tá? A frase final desta sessão surpreende. Jeremias afirma que é bom passar por aflições desde cedo. Aqui ele usa a figura do jugo, né? A imagem do jugo, aquele objeto que se colocava nas costas de dois animais para que eles pudessem caminhar juntos e fazer o trabalho ali agrícola de uma maneira igual e ordenada. Aquilo também simboliza ali, como o comentarista diz aqui, simboliza responsabilidade, disciplina e prova. Responsabilidade, disciplina e prova. O próprio comentarista também vai dizer que as experiências difíceis vividas com Deus tornam-se instrumentos de formação. Jeremias aqui, ele, como o comentarista bem traz aqui, ele não está romantizando o sofrimento, tá? Mas enxergando nele uma oportunidade de moldar o caráter. E muitas das vezes vai acontecer assim. É na prova que a gente vai ganhando maturidade. É na prova que a gente vai ganhando experiência. Nos momentos felizes, sim. Nos momentos de sucesso, nos momentos de progresso, sim. Mas principalmente nos momentos de dificuldade, né? É a oportunidade para moldar o caráter, para dar experiência para a vida do crente, para a vida do servo de Deus. A geração que aprende a carregar o jugo com Deus crescerá forte e sensível à sua voz. Quando a gente vê isso no Novo Testamento, a gente vê Paulo falando, por exemplo, aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3, ele vai dizer assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não decepciona, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Então, Jeremias está olhando para a cidade destruída, tudo, o caos instaurado em Judá, mas ele tem isso, ele toma isso como algo para moldar a sua vida com Deus, a sua própria experiência com Deus. E muitos anônimos também, que eu creio que aconteceram naqueles dias e que tiraram proveito daquilo, tudo que estava acontecendo, por incrível que pareça. É nesse ponto, como a gente vê no Novo Testamento, né, que a gente deve se alegrar na tribulação, porque a tribulação, quando ela vem, ela produz para a gente perseverança. Quando a gente enfrenta outras situações parecidas, a gente já sabe no que vai dar, se mantém perseverante. Essa perseverança ela vai trazer experiência para a gente já sabe lidar com isso. E a experiência traz a esperança. Deus vai resolver isso, Deus vai intervir, Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar esse cativeiro. Sabe por quê? Porque Ele me ama. Né? A esperança não decepciona, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se a gente está passando nesse momento por tribulações, por dificuldades, louvemos ao Senhor. É surreal, mas esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente sendo fiel, a gente permanecendo fiel ao Senhor, o Senhor, no momento certo, vai provar mais uma vez o seu amor para conosco, nos trazendo vitória, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Aplicação pessoal. Os que esperam pacientemente pela sua salvação devem confiar na fidelidade e nas misericórdias do Senhor. Tá? Que nós possamos ficar com essa palavra. Esse último subponto, ele é muito importante, toda a lição é importante. Recomendamos aos professores que eles possam se aprofundar também nessa questão de suportar o jugo na mocidade, que é essa expressão de Jeremias, né? De ele não romantizar o sofrimento, mas de ele ver que aqui é uma oportunidade para moldar o caráter, porque isso é importante. A gente vê hoje isso muito nos nossos dias. Pessoas perdendo a esperança, pessoas servos do Senhor, crentes fiéis, que passam por dificuldades, por problemas, e muitos, às vezes, pensam em largar a caminhada cristã. E o professor, nesse momento, ele é muito importante para também levar essa palavra que vai trazer esperança aos nossos irmãos. Novamente, a gente pede para você curtir esse vídeo, para fazer seu comentário, fazer a sua crítica, dar a sua avaliação, compartilhar com as pessoas que você conhece. É muito importante para que outras pessoas possam ter a oportunidade também de ter acesso a esse material da nossa EBD Inovador.
Convido você para que nós possamos orar ao Senhor, encerrando essa pré-aula. Te agradecemos, Jesus, por esse momento de comunhão contigo através da tua palavra, que teu Espírito ele possa fazer com que essa palavra, Senhor, seja colocada em prática, mesmo as partes mais difíceis de se compreender, mas que nós possamos entender e segurar nas tuas mãos e sabermos que tu há de nos levar a caminhos de bênçãos, a caminhos de vitória, a caminhos de vida. Em nome de Jesus. Amém.